O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. E com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dada ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus amigos. Nesse sexto dia da nossa novena em louvor a Padre Pio, nós escutamos essa boa notícia. Evangelho é boa notícia. A boa notícia de Jesus. Comparando a sua vida, né, a um candeeiro. E dizendo quais são os motivos de existir do candeeiro. Podemos falar que estamos diante, sim, para nós aqui hoje, de um texto vocacional, de um momento em que o Senhor chama os discípulos dele e fala assim aos seus discípulos: vocês têm que ser como um candeeiro. Quem conhece um candeeiro, né? O pessoalzinho mais novinho aqui, não chegou às vezes nem a ver, mas aquele coisinho de metal, né? Tem um pavio, dentro dele tem óleo, e se acende através de alguma coisa, um fósforo, um isqueiro, se acende aquilo e aquilo começa a iluminar. Vamos comparar nós, você, se imagine um candeeiro. Essa nossa pele, essa nossa carne, esses nossos ossos, são a estrutura desse frasco do candeeiro. Qual seria o óleo? O óleo é o Espírito de Deus. Você foi batizado? Você lembra algum parente, mãe, pai, amigo falou? Quando você foi batizado, foi o dia em que colocaram o óleo dentro de você. O óleo está dentro de mim, o óleo está dentro de você. Agora, o óleo está ali, o candeeiro está ali, mas é preciso acender o candeeiro. E o grande problema nosso é esse, que às vezes nós não recorremos a alguém para acender esse candeeiro. Graças a Deus, nós, a comunidade Padre Pio, estamos aqui fazendo o nosso retiro e pedindo esta ajuda aos irmãos que acendam o nosso candeeiro, ou seja, que faça brilhar essa luz, e que é a luz do Espírito Santo, que nós não podemos ter medo de manifestar, mas para isso é necessário desejar que se acenda esse candeeiro. Eu tenho que desejar que acenda o meu pavio, para que a luz de Deus se manifeste através de mim. O que lhe impede de fazer esse pedido, de desejar isso? É a tentação dos vícios que bate a mente, é o sentimento de ser muito pecador, de ser indigno. Então não deixe que nada isso venha lhe atrapalhar, porque disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou deixá-la debaixo da cama. É desejo de Jesus que sejamos acendidos, e que sejamos acendidos e não escondamos isso. Não tenhamos timidez ou medo de manifestar o Marcos novo, o José novo,
o Mário novo, o George novo. Nós não podemos ter medo de manifestar, porque falamos que rezamos a Deus, pedimos para Ele acender isso, ótimo. Então agora manifeste, não se esconda. Manifeste qual, Padre? Seja bom. A primeira leitura, o livro dos Provérbios, é como aquela caixinha, né, que a gente pega as mensagens, promessas, né, milagrosas lá, promessas de esperança, que são passagens bíblicas. A maioria é Provérbios. Provérbios são pequenas frases que o seu conteúdo, apesar de ser uma pequena frase, diz muito ao nosso respeito, nos dá um ensinamento, transmite uma sabedoria de vida. Porque uma coisa é nós sermos inteligentes, outra coisa é nós sermos sábios. Uma coisa é nós conhecermos a verdade, a outra coisa é nós praticarmos isso que nós conhecemos. A prática é a manifestação, a sabedoria é a manifestação da inteligência aplicada diante de uma realidade que eu vivo, de uma situação que acontece comigo. E no livro dos Provérbios vai estar nos mostrando como nós podemos manifestar esses raios de luz, os raios do Espírito Santo. E aqui eu vejo com vocês, então. Onde está? Meu filho, não recuse. Olha aqui, começando. Então, meu filho, todos nós, vamos lá. Como que a gente vai começar a brilhar no meio do mundo, brilhar aqui dentro na nossa comunidade, irradiar essa luz de Deus? Que às vezes nós imaginamos assim, vou irradiar a luz de Deus se eu colocar a mão no irmãozinho, ele ser curado do problema que ele tem. Tá certo, tá? Se eu começar a orar em línguas, tá certo, é uma manifestação do Espírito Santo. Mas quantas vezes nós somos chamados a irradiar essa luz, iluminar a vida do outro? Não podemos esconder. Tem gente que se esconde. Tem gente, por exemplo, que se recusa em fazer um favor a outra pessoa. Tem gente que tenta dispensar rápido aquele irmão, né? Tomara que saia logo daqui, porque já não está tendo paciência, caridade, compaixão para com ele. Tem gente, olha, que acaba tramando mal com o outro, sobre o outro. Ele falou isso de mim, ou falou aquilo de mim para o Francisco, para o Adão, então também eu vou fazer alguma coisa para ele sentir a mágoa que eu estou sentindo. Quando você trama a maldade em relação ao outro, tudo isso abafa o Espírito de Deus em nós. Quando eu procuro tirar alguma coisa do outro, mesmo que eu não tenha, mas ele tem que me pedir desculpa. Ele nem errou para mim. Na verdade foi eu que errei com ele. Mas ele tem que me pedir desculpa, ele tem que fazer alguma coisa, senão eu não perdoo ele. Só se ele fizer. Então é como um processo que a gente faz, né? Requerendo alguma coisa do outro e de forma às vezes injusta. Depois vai dizer, quando a gente é invejoso, a gente abafa essa luz. Quando a gente amaldiçoa, deseja o mal para o outro. Então o livro dos Provérbios vai nos mostrar que nós iluminamos, nós vamos iluminar nosso ambiente, iluminar através da nossa vida, quando a gente se encontra o sentido dela, esse sentido dela é iluminar, quando não recuses o favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. Se você pode fazer alguma coisa para alguém, e faz alguma coisa por alguém, você está brilhando, por assim dizer. Você está usando a sua vida para brilhar. Quando você recusa, você escurece a sua vida, escurece a vida do outro também. Você recusa uma ajuda, né? O irmãozinho estava tossindo agora aqui, um outro levantou e ajudou ele. Poderia não ter levantado, ninguém ter levantado, nós estaríamos de um breu. A vida daquele irmão que poderia fazer alguma coisa, sabe fazer como, mas não ajudou, socorreu o outro, levou trevas ao invés de luz. E ao ajudar está levando luz. Depois diz aqui a sabedoria, não digas ao próximo, vai embora,
volta amanhã, então te darei quando podes dar logo. Não, vai embora, volta amanhã, então te darei. Quando podes dar logo? Às vezes nós estamos aqui na casa, às vezes almoçando. Tá o irmãozinho almoçando junto com a gente, tomando café junto com a gente. E aí o irmãozinho às vezes está numa situação de carência, e mesmo se não tiver, é tão gostoso, né? Fazer a companhia do outro, não deixar comendo sozinho, se alimentando. Nas pequenas coisas que nós vamos mostrar o poder do Espírito Santo. Revelar Deus, a presença de Deus em nós. Aí você já terminou de comer, mas você faz um momento de paciência ali e fica com aquele irmão, né? Até ele terminar também de comer, e aí depois os dois saem da mesa. Não deixa sozinho ali. É poder fazer alguma coisa quando se pede para você também fazer. Aí a pessoa chega para você: você pode me ajudar? Eu vou varrer a capela lá, eu estou sozinho, você pode me ajudar? Então não está fazendo nada. Aí de repente você inventa alguma coisa fazer só para não ir varrer a capela junto com o teu irmão. Aí você fala assim: não, vou ter que ir. Tem meu sapato para lavar, tem minhas roupas para dobrar. Inventa alguma coisa, desejando que ele volte depois para te pedir ajuda. Mas na verdade, que não necessite da ajuda. Quando a gente fala depois você vem ver se eu posso, na verdade, indiretamente, estou torcendo para ele não voltar para mim ver. Então é manifestação também do Espírito Santo quando você se coloca assim disponível na vida do outro. E quantas vezes você é chamado a ser disponível? A ajudar alguém? Você está irradiando luz, iluminando a vida do outro, dos outros, e claro, quem ilumina é iluminado. Vemos depois: não trame o mal contra o próximo quando ele vier contigo, cheio de confiança. Aí pensamos simplesmente no ato de pensar uma maldade. Eu acredito que, graças a Deus, nós aqui não pensamos em puxar o tapete um do outro. Talvez isso vai ser uma tentação para nós quando tivermos um trabalho lá fora. Vai ser uma tentação, mas não tramos o mal contra o próximo quando ele vem chegando. Você viu aquele irmãozinho que chega a você e fala: nossa, eu hoje estava meditando a palavra de Deus e Jesus falou comigo, e por acaso você não está com muita paciência, você vai falar: tá, depois você fala para mim. Ou a pessoa fala com tanto entusiasmo alguma coisa para você, e você recebe com tanta antipatia. Sendo que você poderia: nossa, que maravilhoso que Deus fez isso na sua vida. O parente meu falou que vai vir me visitar domingo agora. Será que vem? Está jogando um balde de água fria no outro. Quando você joga um balde na água fria, no irmão que chega com tanta alegria para partilhar alguma coisa com você está levando escuridão ao invés de luz. E se a luz vem do Espírito Santo, a escuridão vem de quem? Do diabo. O antigo inimigo de Jesus e nosso inimigo, por tabela. Perceber isso aí. Não abras processo contra alguém sem motivo se não te fez mal algum. Quantas vezes nós ficamos perseguindo alguém? Às vezes estamos dentro da comunidade e pensando: a hora que a gente for sair, voltar para os nossos entes queridos, amigos, ou ter uma vida lá independente que seja, e nós ficamos pensando aqui, ficamos matutando como nós vamos nos vingar. Renuncie o espírito de vingança na sua vida. Alguém que fez mal lá fora, ontem a palavra de Deus falava: rezar pelas pessoas, pelos governantes, pelas autoridades. Paulo ensinava a Timóteo, que ia pastorear depois lá a comunidade de Éfeso. Antes de pastorear, tinha que aprender. Ele falou: levanta a mão e reza pelos seus irmãos. Alguém que fez mal, que fez cair na vida errada, e talvez por causa disso até você esteja aqui, não fica ruminando a maldade. E essas pessoas tentando se vingar delas, não. Esse processo de como vai tirar alguma coisa delas para elas
sentirem a dor que você sentiu. Você é outro hoje. Você conheceu a Jesus Cristo, sentiu isso através dos irmãos da comunidade, Francisco, Adão, Jorge, Silmara, os meninos que estão há mais tempo, sentiu esse amor, esse carinho, essa acolhida. Nosso carisma é a acolhida, essa acolhida de Deus. Então, o seu coração, ao pensar, ao lembrar dessas pessoas, e o coração querer, alguma coisa dentro de nós querer nos enganar, para pensarmos em, ficamos como em um processo, tempos e tempos pensando o que vamos fazer contra essa pessoa. Começa a rezar, a pedir a Deus, para que Deus ajude essa pessoa como Deus está lhe ajudando. Seja luz para os outros, chama para os outros, e deixe essa chama envolver também teu coração, sua vida. Não invejes o homem violento e não escolhas nenhum dos seus caminhos. Às vezes nós nos comparamos a pessoas que aparentemente aos olhos do mundo são fortes, né? Nossa, aquele irmão, como ele é, ele tem uma coisa, uma postura, tem uma violência, e aqui eu vejo que até no bom sentido. E às vezes nós nos menosprezando, nos comparando aos outros. Não se menospreze. Você também é um escolhido de Deus. Pensou quantas coisas, e quantas pessoas não estão aqui e gostariam de estar aqui? O que poderia ter acontecido com a sua vida, com a minha vida? Na minha vida eu tive um momento de doença, quase fui à morte. Mas se não fosse isso, o meu ministério não seria revigorado. O meu ser humano, eu, pessoa, não teria sido revigorado, renovado. E claro que tem pessoas muito melhores do que eu, tem. Mas eu sou melhor naquilo que Deus me permitiu ser melhor. Você tem o que Deus me permitiu, o que você aceitou, e Deus me permitiu você ter. Às vezes Deus até te permite ter mais coisas, mas às vezes eu posso ser preguiçoso, não querer rezar, não querer praticar o bem. E Deus falando isso para o meu coração, para a minha vida, mostrando isso, mas eu fico na preguiça. A conversão não é para preguiçosos. A conversão é para gente que se ama os outros, gente esforçada. Gente esforçada. E aqui, praticamente terminando, O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. Uma promessa, gente. Vale a pena esse esforço. Vale a pena ficar mais um tempinho com o irmão. Vale a pena ser paciente com o irmão numa conversa. Vale a pena não falar mal do outro. Vale a pena não fofocar no sentido de diminuir a imagem do outro. Não para ajudar o outro, mas para deixar o outro se sentir mal, ruim, para que as pessoas tenham uma visão errada dele. Vale a pena ser bom, ver essa luz, esforçar, buscar ela. Na oração, pedir para Deus abençoar, para que sejamos, primeiro, bons seres humanos, para sermos bons seguidores de Jesus, bons cristãos, bons templos do Espírito Santo. Vale a pena, porque o Senhor nos promete que vai nos abençoar. Ele abençoa a morada, e vamos entender aqui a morada também como nosso corpo. Abençoa a morada do justo. Em contrapartida, claro, ele amaldiçoa a casa do ímpio, a casa daquele sujeito que não quer nada com a vida. Teve tantas tentativas, Deus enviou tantos mensageiros, pessoas para ir falar com ele, ir ajudá-lo. Ele não quer. E foi se afundando. Nós conhecemos pessoas assim, que estão na impiedade. Nós fomos tirados da impiedade, graças a Deus. E Deus tem trabalhado em nós para que nós possamos ajudar as pessoas assim, que estão na impiedade. Porque não queremos ver ninguém amaldiçoados. Nós fomos libertos disso, estamos num trabalho de libertação que vai até o final da nossa vida, na verdade. Vamos ser libertos 100% quando fizermos a nossa passagem de forma natural, como as coisas
vão acontecendo de forma natural, fizeram aquelas passagens, aí vamos ser livres 100% totalmente. Até lá, gente, a gente está lutando, melhorando cada vez um pouquinho mais e aumentando essa chama. Então pensamos nesse 6º dia da novena de Padre Pio, pela intercessão da Mãe de Fátima, padroeiro da nossa casa-mãe, que São Pio, a Mãe de Fátima, alcance do Senhor essa graça de nos fazer entender e desejar brilhar mais, para iluminar mais a vida. O maior sentido de acender uma vela é iluminar o espaço, que nós possamos iluminar, levando através dos nossos gestos, das nossas palavras, o carinho de Deus aos outros. E como é o carisma da comunidade Padre Pio, a acolhida de Deus aos outros. Sejamos o abraço carinhoso de Jesus no meio do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.